Boa noite. Boa noite. O desrespeito à democracia com as cores da nossa bandeira. Em diversas cidades brasileiras, bolsonaristas insuflados pelo presidente da República usam o verde e amarelo, mas atacam pilares da Constituição. Faixas pedem intervenção militar. A destituição de ministros do Supremo. Em tom golpista, o presidente discursa diante dos manifestantes em Brasília e em São Paulo. Diz que respeita a Constituição. Mas, na mesma frase, volta a ameaçar o STF. O chefe desse poder enquadra o seu ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Bolsonaro anuncia uma reunião do Conselho da República, que tem por atribuição se pronunciar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Mas os chefes dos poderes legislativo e judiciário dizem que não têm conhecimento da reunião. Bolsonaro afirma ainda que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. E juristas veem crime de responsabilidade do presidente. O atentado à independência e harmonia entre os poderes e o descumprimento de decisões judiciais configuram, em tese, a prática de um crime de responsabilidade pelo presidente da República. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não se pronuncia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que o que deve unir os brasileiros é a defesa do Estado Democrático de Direito. E manifestantes contrários ao governo saem às ruas em defesa da Constituição e pedem vacinas, alimentos e emprego. O Jornal Nacional está começando. O Brasil assistiu hoje a uma demonstração de desprezo pela Constituição, promovida e insuflada pelo presidente da República. Em diversas cidades, milhares de bolsonaristas participaram de atos com pautas que afrontam a democracia, como a intervenção militar e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal. Em Brasília e em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro discursou. Voltou a atacar governadores e prefeitos que tomaram medidas de combate à disseminação do coronavírus. Voltou a atacar integrantes do STF. Voltou a atacar o sistema eleitoral brasileiro. E no dia da independência, Bolsonaro elevou a temperatura da crise institucional que ele mesmo criou e tem alimentado. Em Brasília, manifestantes bolsonaristas começaram a se concentrar ainda ontem. A esplanada dos ministérios, na área próxima à Praça dos Três Poderes, estava bloqueada desde a noite de sábado para impedir a entrada de veículos. Mas apoiadores do presidente Bolsonaro foram para lá com caminhões e ônibus e furaram a barreira. Só no início da madrugada a polícia conseguiu refazer a barreira para impedir a entrada de novos veículos. Hoje cedo, os manifestantes começaram a chegar por volta das 8 horas. Gritavam palavras de ordem e carregavam faixas com dizeres antidemocráticos, a maioria com ataques ao Supremo Tribunal Federal e pela destituição de seus integrantes. Alguns manifestantes também defendiam a intervenção militar, o que é proibido pela Constituição. A Secretaria de Segurança do Distrito Federal anunciou que iria revistar os participantes, mas em vários acessos a entrada estava livre. Em um ponto, próximo ao Ministério de Ciência e Tecnologia, foram instalados detectores de metal, o que provocou fila e tumulto. Houve empurra-empurra. A maior concentração de manifestantes ficou próxima ao Palácio do Itamaraty, numa área de 3 ministérios. O dia do presidente Bolsonaro começou com a cerimônia oficial de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada. Bolsonaro chegou de Rolls Royce, usando a faixa presidencial e acompanhado de algumas crianças. Em seguida, ele foi para a esplanada de helicóptero. Antes de pousar no Palácio do Planalto, sobrevoou a área onde estavam os manifestantes.
chegou até a concentração em uma caminhonete. O presidente estava acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão, aliados e vários ministros, entre eles Walter Braga Neto, da Defesa. Em cima de um trio elétrico, Bolsonaro fez um discurso inflamado, repleto de declarações antidemocráticas. E apesar de dizer que respeita a Constituição, fez ameaças ao Supremo. Ele não citou nomes, mas disse que o país não pode aceitar o que chamou de prisões políticas. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, é o responsável pelos inquéritos sobre fake news e atos antidemocráticos que investigam o próprio presidente. No discurso, Bolsonaro também disse que haverá consequências, mas não disse quais seriam. O chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos. Porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Nós todos, aqui na Praça dos Três Poderes, juramos respeitar a nossa Constituição. Ao longo do discurso, Bolsonaro disse que não quer ruptura nem brigas, mas em tom golpista, disse que amanhã vai convocar o Conselho da República. Segundo a Constituição, o colegiado é um órgão de aconselhamento do presidente para momentos de crise e pode ser convocado em casos de intervenção federal, estado de defesa e de sítio. Amanhã estarei com o Conselho da República, juntamente com o ministro. Para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. O Conselho tem 14 integrantes. A última convocação dele foi em 2018 para discutir a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro. Segundo a Constituição, o Conselho é formado pelo vice-presidente da República, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, o ministro da Justiça e outros 6 integrantes nomeados pelo Executivo e pelo Legislativo. Depois da declaração de Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disseram que não tinham conhecimento da reunião do Conselho. A Constituição não prevê que o presidente do STF integre o Conselho da República. Mas, como foi citado por Bolsonaro, o ministro Luiz Fux também informou que não foi convidado. O jurista e professor de Direito Constitucional e Criminal Walter Maierovitch criticou o discurso do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Numa entrevista à Globo News, Maierovitch disse que não estão dadas as condições para se discutir estado de defesa ou de sítio e que o presidente está numa campanha contra a democracia. Ele está insinuando um estado de defesa ou um estado de sítio. Ele está falando em preservação, em restabelecer ordem e paz social. Ele está jogando essa cartada e, evidentemente, é absolutamente contra a Constituição. Na realidade, ele está lá, evidentemente, para quê? Para incentivar um movimento dos que estão do seu lado. Ele está lá numa campanha, numa manifestação contra a democracia, o Estado democrático de direito. Por que ele faz isso com o Conselho? Porque esse Conselho é meramente opinativo. Então, o que ele quer fazer, na realidade, é continuar a tumultuar, a agitar, a conseguir um outro elemento para colocar em discussão, para agitar os seus seguidores, para manter vivo isso. Ele não
para. O Bolsonaro é um agitador 24 horas por dia. E os chefes de Estado convocados deveriam se recusar a isso. Por quê? Porque simplesmente isso não vai ser uma reunião de um conselho de seriedade, de um conselho de república, mas se transformar num joguete, num circo bolsonarista. As manifestações bolsonaristas com pautas antidemocráticas ocorreram em diversas cidades brasileiras. No Rio, a concentração foi em Copacabana. Os manifestantes ocuparam 9 quadras da Avenida Atlântica. Fabrício Queiroz, ex-assessor da família Bolsonaro, participou da manifestação. Queiroz é investigado pelo Ministério Público por participação em um suposto esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, na época em que o filho do presidente era deputado estadual. Entre os pedidos, o voto impresso, já rejeitado pela Câmara, e a prisão de ministros do STF, que contraria frontalmente a Constituição. Motoqueiros que se juntaram ao protesto chegaram escoltados pela Polícia Militar. No Recife, a manifestação com pautas contra a democracia ocupou a Avenida Beira-Mar. Em Fortaleza, os apoiadores do presidente Bolsonaro foram à manifestação de bicicleta e de carro para uma concentração na Praça Portugal. Em Salvador, os manifestantes bolsonaristas se concentraram em torno de um trio elétrico. Em Belo Horizonte, a Praça da Liberdade ficou lotada. Em Vitória, manifestantes estavam na Praça do Papa. Um grupo de apoiadores do presidente Bolsonaro saiu de Vila Velha e foi a pé até a concentração. Em Florianópolis, a manifestação tomou uma pista da Avenida Beira-Mar e tinha cartazes contra o STF e a imprensa. Em Belém, grupos ligados a caminhoneiros, igrejas e militantes de extrema-direita fizeram uma caminhada. Em Curitiba, houve concentração de manifestantes no centro da cidade. Em Campo Grande, o ato com ataques a pilares da democracia brasileira foi na Praça do Rádio. Em São Paulo, a manifestação foi na Avenida Paulista. Muitos apoiadores do presidente foram ao ato de metrô. Eles gritavam palavras de ordem. Alguns vieram de outras cidades em caravanas de ônibus. Por volta do meio-dia, a avenida estava fechada nos 2 sentidos. Policiais militares fizeram bloqueios para revistar os manifestantes. Nenhum incidente grave foi registrado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo montou um esquema especial de segurança com o uso de helicópteros e drones. A maior concentração foi no meio da tarde. Milhares de manifestantes se espalharam ao longo de 14 quarteirões da Avenida Paulista. Apoiadores de Jair Bolsonaro levaram um boneco inflável do presidente. Em cartazes e em faixas, a agenda antidemocrática. Ataques ao Supremo Tribunal Federal e pedidos de destituição inconstitucional de ministros da Corte. A defesa da obrigatoriedade da impressão do voto nas eleições. Uma proposta que a Câmara já rejeitou. A intervenção militar com a manutenção de Bolsonaro na presidência, em mais uma afronta ao regime democrático e à Constituição. Bolsonaro chegou à manifestação no meio da tarde e fez um discurso em cima de um carro de som. Alguns ministros acompanharam o presidente, como Onyx Lorenzoni, do Trabalho, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência e Tarcísio Freitas, da Infraestrutura. No discurso em São Paulo, o presidente não voltou a falar em convocar o Conselho da República. Ele fez ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e ao seu presidente, Luiz Roberto Barroso. E voltou a afrontar de forma ainda mais grave o ministro Alexandre de Moraes, chegando a xingá-lo. Bolsonaro desprezou o fato de que o ministro tem tomado decisões de acordo com as leis, seguindo o trâmite processual, acolhendo ou rejeitando pedidos da Procuradoria-Geral da República ou da Polícia Federal nas investigações. O presidente Bolsonaro anunciou que não respeitará mais decisões do ministro Alexandre de Moraes. Pela Constituição brasileira, ninguém pode se recusar a cumprir decisão judicial. Dizer a vocês
A seguir, juristas veem crime de responsabilidade na declaração de Bolsonaro de que não vai mais cumprir decisões do ministro Alexandre de Moraes. A Ordem dos Advogados do Brasil, ministros do Supremo e políticos de vários partidos criticaram a postura do presidente Bolsonaro ao incitar a população em atos antidemocráticos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, sem citar as manifestações, usou uma rede social para afirmar que, ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, passou o dia em Maceió, de onde acompanhou os discursos de Bolsonaro e decidiu voltar para Brasília ainda hoje para se reunir com líderes e autoridades. Quer saber como eles avaliaram as declarações de Bolsonaro. Presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi, disse que são inaceitáveis os ataques a qualquer um dos poderes constituídos. Não podemos fechar os olhos para quem afronta a Constituição. E ela própria tem os remédios contra tais ataques. Também numa rede social, Roberto Freire, presidente do Cidadania, afirmou que não há acordo possível com golpista, que Bolsonaro atacou o STF e urnas eletrônicas. Presidente do PSDB, o deputado Bruno Araújo convocou uma reunião extraordinária para, diante das gravíssimas declarações do presidente da República no dia de hoje, discutir a posição do partido sobre a abertura de impeachment e eventuais medidas legais. Mesmo tom do governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que defendeu o impeachment de Bolsonaro. Ele claramente afronta a Constituição, ele desafia a democracia e empareda a Suprema Corte brasileira. Para o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, inflação, desemprego, apagão de energia, desmatamento da Amazônia, pandemia. Esses deveriam ser os inimigos do presidente do Brasil e não outros brasileiros. Mas Bolsonaro se engana. Nossas cores e nosso país não têm dono. Iremos defender os brasileiros e a democracia que ele ataca. O governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, afirmou que essas ameaças de tom golpista tentam demonstrar força, mas, ao contrário, só revelam a fraqueza e o desequilíbrio de quem as faz. Mostram desprezo às leis e à Constituição. Tentam provocar o caos para tirar o foco dos reais problemas do país e da total incapacidade de resolvê-los. Flávio Dino, do PSB, governador do Maranhão, disse que a última vez que um presidente da República resolveu enquadrar e colocar nos eixos ministros do Supremo foi em 16 de janeiro de 1969, sob a ditadura do AI-5, com a cassação de Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva. O líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, da Rede, publicou: "Superaremos esse tempo, página infeliz da nossa história. O verdadeiro patriota se compadece de seus compatriotas. Se compadece quando seu compatriota sente fome, adoece. O povo brasileiro é diversidade e não desunião. Apesar deles, amanhã há de ser outro dia." A senadora Simone Tebet, do MDB, disse que, resposta ao grito de hoje do presidente, recheado de insinuações, ameaças e ações constantes contra a ordem democrática e as liberdades públicas. Congresso Nacional está vigilante e tem instrumento constitucional para conter qualquer tentativa de retrocesso. O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira, afirmou que a lei define os crimes de responsabilidade do presidente e que, ao não cumprir decisões judiciais, a pena é perda do cargo, impeachment e dos direitos políticos por até 5 anos. O senador Humberto Costa, do PT, disse que Bolsonaro está isolado. Segundo ele, quem pensa que Bolsonaro deu demonstração de força se engana totalmente. Está isolado da população, da comunidade internacional, das elites econômicas, dos meios de comunicação, das classes médias. Não vai dar o golpe que pretende, pois terá resistência. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, foi um dos principais alvos das críticas do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores. Ele publicou uma mensagem em uma rede social sem citar o ato.
Nesse 7 de setembro, comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e que somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e que tem sido criticado por Bolsonaro, também se manifestou, mas cedo, antes do ato em Brasília. Eleições livres, limpas e seguras. O amor ao Brasil e à democracia nos une, sem volta ao passado. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram por 1 hora para discutir os atos de hoje. Em nota, o STF informou que amanhã, na abertura da sessão, o presidente Luiz Fux vai se pronunciar sobre os atos em nome do tribunal. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL, comentou a convocação da reunião do Conselho. É bom que convoque, porque se ele convocar, qualquer proposta de viés autoritário fora dos marcos da Constituição será derrubada pela composição do Conselho da República. Vamos lá, presidente, convoque o Conselho da República, espere e respeite a decisão que ele tomará. Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, chegou o momento histórico de os presidentes da Câmara e do Senado tomarem posição. A sociedade espera atitude firme de defesa da democracia ameaçada. O Jornal Nacional ouviu juristas sobre as bandeiras defendidas pelos participantes das manifestações de hoje. Eles explicaram por que os atos insuflados pelo presidente afrontam diretamente a Constituição brasileira. Os juristas ouvidos pelo Jornal Nacional afirmaram que, ao fazer ameaças aos ministros, ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro afronta princípios constitucionais. Não existe, na gramática constitucional, o enquadramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal nas suas decisões judiciais pela vontade unipessoal do presidente da República, que é um chefe de outro poder, que no Brasil é o chefe de Estado, é o chefe de governo e do Poder Executivo. Então, o discurso do presidente me parece claramente um discurso de ameaça à independência e à harmonia entre os poderes, a se inferir daí que ele ameaça também descumprir decisões judiciais. Em uma e outra hipóteses, do ponto de vista jurídico-constitucional, o atentado à independência e à harmonia entre os poderes e o descumprimento de decisões judiciais configuram, em tese, a prática de um crime de responsabilidade pelo presidente da República, que pode resultar a juízo do Congresso Nacional, autorização da Câmara dos Deputados e decisão final do Senado, pode resultar no impeachment do presidente e na perda dos seus direitos políticos por 8 anos. Os juristas ouvidos pelo JN destacaram o artigo 85 da Constituição. São crimes de responsabilidade os atos do presidente que atentem contra a Constituição e, especialmente, contra o livre exercício do Poder Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. E ainda contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, recorreu a uma expressão usada pelo próprio presidente Bolsonaro. Não perco a oportunidade para dizer que é do meu agrado ouvir o presidente dizer que joga nas 4 linhas da Constituição. Acontece que, nas 4 linhas da Constituição, há 2 protagonistas estatais, por definição. São os que primeiro entram no campo para jogar. Por essa ordem do artigo 2º, o Legislativo e o Executivo. E o terceiro que entra em campo é como árbitro, como juiz dessa partida. E o juiz é o Poder Judiciário. Ora, quando essas decisões são tomadas, o que cabe ao Poder Executivo é respeitar. As regras do jogo são essas, elas estão na Constituição. Não é? A fugir, para usar de uma linguagem que o presidente vem usando também, não é muito do meu agrado, mas vou usar dessa linguagem, enquadrar. Em nenhum dispositivo da Constituição, o presidente da República enquadra membro do Poder Judiciário. Menos ainda ministro do Supremo, menos ainda o Supremo como um todo. Os ministros do Supremo e o Supremo como um todo é que podem enquadrar membros do Poder Executivo.
Isso está na Constituição, isso faz parte das regras do jogo. O professor de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas, Tiago Bottino, criticou os ataques do presidente ao sistema eleitoral. Eu fico muito surpreso de ouvir de uma pessoa que se elegeu durante 8 vezes por esse sistema, que se elegeu presidente por esse sistema, agora diga que esse sistema não funciona. E esse sistema vem funcionando muito bem justamente por conta da justiça eleitoral, que é a guardiã desse sistema eleitoral. Descumprir a decisão das urnas, quaisquer que seja ela, também caracteriza um crime de responsabilidade, né? À medida que o povo se manifestar e escolher tomar sua decisão, essa decisão tem que ser respeitada por todos. E você não pode, ao ensejo de questionar o processo, impor a sua vontade. Os juristas também afirmaram que prefeitos e governadores agiram dentro da legalidade na pandemia. Não é verdade que haja uma violação à Constituição quando você estabelece regras de promoção da saúde pública, porque a saúde pública também está na Constituição. O também ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, defendeu a independência do Poder Judiciário diante das ameaças de Jair Bolsonaro. Numa declaração por escrito, ele diz: essa conduta de Bolsonaro revela a figura sombria de um governante que não se envergonha de desrespeitar e vilipendiar o sentido essencial das instituições da República. É preciso repelir, por isso mesmo, os ensaios autocráticos e os gestos e impulsos de subversão da institucionalidade praticados por aqueles que exercem o poder. Enquanto houver cidadãos dispostos a submeter-se e a curvar-se ao arbítrio e à prepotência do poder, sempre haverá a vocação de ditadores. Daí a significativa e vital importância do Poder Judiciário, cujos magistrados saberão agir com independência e liberdade decisória, dispensando tutela efetiva aos direitos básicos da cidadania. É preciso que o presidente da República ele revele, no seu estilo de governo, uma inadaptação à ordem constitucional. É um estilo de governo de costas para a Constituição. É preciso que haja uma percepção de que o presidente da República é inconvivível com a nova Constituição. A meu juízo, o presidente da República vem demonstrando um estilo de governo inadaptado à ordem constitucional brasileira. Diante de apoiadores, tanto em Brasília quanto na Avenida Paulista, o presidente Bolsonaro repetiu hoje o que costuma dizer, que sempre estará onde o povo estiver. No discurso de Bolsonaro é como se os milhares de participantes dos atos antidemocráticos fossem o povo brasileiro e não apenas os apoiadores dele. Os cartazes, até em inglês, traziam pedidos antidemocráticos e alguns com frases que diziam representar a vontade de todo o povo brasileiro. No discurso aos manifestantes na Avenida Paulista, o presidente Jair Bolsonaro também se referiu às pessoas que estavam ali como a maioria da população. Eu sempre estarei onde o povo estiver. Mas as pesquisas que avaliam a popularidade e o desempenho do presidente mostram um retrato diferente. O Jornal Nacional ouviu pesquisadores e cientistas políticos que comentaram as manifestações de hoje. O cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Fernando Abrúcio, explica que o apoio ao presidente hoje está restrito a um grupo e não à maior parte dos eleitores. O tamanho das manifestações não quer dizer o tamanho eleitoral do presidente, mas quer dizer que ele tem um público que talvez fique mais próximo dos 20% do eleitorado, que é capaz de fazer tudo o que ele quiser por ele. Portanto, eu acho que essa é a grande característica. Quer dizer, o presidente Bolsonaro não tem maioria social, mas tem um grupo que é minoritário, mais próximo dos 20% a 25%, que é capaz de se mobilizar pelo Bolsonaro a qualquer momento. No fim de junho, o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, formado por ex-integrantes do IBOPE, apontou que 49% dos brasileiros consideravam a administração de Bolsonaro ruim ou péssima, e 24% classificavam como ótima ou boa. Em outra pesquisa do Datafolha, feita no início de julho, 51% achavam o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, 24% ótimo ou bom.
O diretor do Datafolha, Mauro Paulino, também analisou o perfil dos apoiadores do presidente que estiveram hoje nas manifestações. Os manifestantes que foram às ruas hoje, eles representam esse núcleo duro, representam esse bolsonarismo mais fiel. Não é a maioria, como eu já disse, é algo em torno de 12% dos eleitores. Então, não é representativo do total da população. Não dá para dizer que o povo foi às ruas. Quem foi às ruas foi esse núcleo mais ferrenho e mais limitado do bolsonarismo. A diretora do IPEC comentou a queda da popularidade de Bolsonaro, que nas últimas pesquisas eleitorais não passou dos 25% das intenções de voto no primeiro turno, ficando em segundo lugar. Claro que provavelmente quem mais compareceu às manifestações são as pessoas que mais apoiam ele. Então, assim, não é um perfil homogêneo do povo brasileiro. É um perfil, provavelmente quem compareceu às manifestações é o perfil que mais apoia o presidente. Mauro Paulino, do Datafolha, falou sobre a pauta antidemocrática das manifestações. A adesão a propostas antidemocráticas é muito baixa no Brasil. E ela está restrita a um nicho que não passa de 11%, 12% do eleitorado. 75% defendem a democracia como o melhor regime para um país. Os outros 75% estão cada vez mais longe do Bolsonaro. Esse é o resultado dessas manifestações. Bolsonaro está cada vez mais próximo da sua pequena bolha, uma bolha de gente muito fiel ao presidente, mas está cada vez mais longe dos 75% dos brasileiros que são favoráveis à democracia. E esse afastamento será cada vez maior porque os problemas econômicos, sociais e políticos, a inflação, o preço da gasolina, o desemprego, tudo isso vai continuar. Neste 7 de setembro, também houve manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro e a política econômica do governo e em defesa da democracia nos 26 estados e no Distrito Federal. Em Brasília, a manifestação foi ao lado da Torre de TV, a 2,5 km da esplanada onde estavam os apoiadores do presidente. Os manifestantes escreveram no chão a mensagem: feijão sim, fuzil não. Uma crítica à recente declaração de Bolsonaro estimulando a população a se armar. Também pediram a defesa da Amazônia e a saída do presidente. Em Salvador, uma faixa foi estendida na pista pedindo a saída de Bolsonaro. Manifestantes levaram mini botijões de gás em referência à alta da inflação. No Recife, grupos de percussão e carros de som acompanharam o protesto contra o governo federal. Em Teresina, imitações de notas de dólar foram coladas em cruzes para lembrar os mortos da pandemia e as suspeitas de corrupção na compra de vacinas. Em Maceió, os manifestantes também defenderam o impeachment, reclamaram dos preços da cesta básica e do aumento do fundo partidário. Indígenas protestaram contra o marco temporal, uma tese segundo a qual os índios só podem reivindicar as terras que já ocupavam antes da promulgação da Constituição de 1988. Em Porto Alegre, cruzes faziam referência às quase 600 mil vidas perdidas na pandemia e ao atraso na compra de vacinas. O protesto em Florianópolis foi debaixo de chuva. No centro do Rio de Janeiro, faixas defendiam a democracia e pediam vacina e comida para todos. Também havia mensagens pelo impeachment de Bolsonaro, de repúdio à ditadura militar e à violência policial nas favelas. Em Belo Horizonte, os manifestantes reclamaram do desemprego e da alta de preço dos alimentos. Em São Paulo, a manifestação pela democracia e contra Bolsonaro ocorreu no Vale do Anhangabaú. É o mesmo palco do histórico comício em defesa das eleições diretas em 1984.
Fernando Haddad, do PT, e Guilherme Boulos, do PSOL, que foram candidatos à presidência na eleição de 2018, discursaram. Também houve discursos de Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e de representantes de outros partidos de esquerda. Eles criticaram o governo e defenderam a democracia. A seguir, os números da pandemia no Brasil. A Globo, com o programa The Voice Kids, recebeu hoje uma indicação ao Prêmio Emmy Internacional Kids, o reconhecimento mais importante da televisão mundial para programas infantis e juvenis. Este é o 4º ano consecutivo em que o programa é finalista do Emmy. O anúncio foi feito pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão. A versão brasileira do The Voice Kids concorre dessa vez na categoria Factual e Entretenimento, com produções da Jordânia, Reino Unido e Bélgica. Este ano, The Voice Kids é a única produção brasileira a concorrer ao prêmio Emmy Kids. Os vencedores serão anunciados em uma cerimônia virtual no dia 12 de outubro. Ao todo, a Globo tem 18 prêmios Emmy Internacional. O último deles foi ano passado, com a novela Órfãos da Terra. A FIFA abriu uma investigação sobre a suspensão do jogo de anteontem entre Brasil e Argentina. A CBF, a Associação de Futebol Argentino e a Conmebol têm 6 dias para apresentar as versões sobre o caso. Como esse jogo foi interrompido, a CBF entendeu que o zagueiro Marquinhos não cumpriu a punição com 2 cartões amarelos e decidiu desconvocá-lo da partida de quinta-feira contra o Peru. Vamos ver agora os números da pandemia e da vacinação pelo Brasil, reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Alain Severiano, boa noite. Boa noite, Ana Bonner, boa noite a todos. Em 24 horas, 552.850 pessoas tomaram a primeira dose, 587.435 a segunda dose ou a dose única e 1.034 a dose de reforço. Total do dia, mais de 1.100.000. A primeira dose foi aplicada em mais de 135 milhões de pessoas no país, 63,48% da população. Quase 68 milhões estão completamente vacinados, 31,84%. 14.279 receberam a dose de reforço, 0,01%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Agora, o panorama da pandemia, lembrando que hoje é feriado e os números costumam ser menores. De ontem para hoje, foram 342 mortes por Covid, já são 584.208 vítimas. Em 24 horas, 13.868 novos casos confirmados, mais de 20.911.000 aí no total. A média de casos ficou em 19.102 por dia, redução de 28%. A média de mortes tem queda de 27%. São 526 por dia, número mais baixo desde 1º de dezembro. Há 9 meses, a média não ficava abaixo de 600. Nenhum estado tem alta na média de mortes. 6 e o Distrito Federal têm estabilidade e 20 estados estão em queda. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Ana e Bonner. Obrigado, Alain, que esses números continuem caindo, é muito importante. Neste 7 de setembro, no começo da noite, houve panelaços contra o governo Bolsonaro em diversas cidades brasileiras.
Depois de Império, tem futebol ao vivo na Globo com a rodada do Brasileirão. O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite. Até amanhã.